Bom dia a todos, eu sou Isadora Metz Baggio e hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, que é a análise da influência de falhas em transformadores de medição na apuração do MUST, que é o montante do uso do sistema de transmissão. O trabalho vai passar pela introdução, o objetivo, a revisão bibliográfica, a metodologia, os resultados de discussão e, por fim, a conclusão. Bom, o setor elétrico brasileiro ele pode ser dividido em três grandes momentos, onde ali mais ou menos na metade do século XX, a gente tem início as atividades do setor com as primeiras hidrelétricas e também com umas legislações para começar a regir o setor. Em sequência, mais ou menos em 1950, 1960, tem uma entrada, uma atuação mais forte do governo para trazer uma estruturação do setor, com a ideia de fomentar ele, então trazer mais geradoras, transmissão, distribuição. Só que eles estavam enfrentando um problema de inflação na época e, como medida para tentar solucionar, foi feita a privatização para atrair capital privado. Porém, as empresas que estavam atuando naquela época, elas estavam tendo que arcar com problemas financeiros deixados pelo modelo anterior, e com isso não estavam conseguindo fazer, colocar incentivos no setor para geração, transmissão e afins, e acabou que eles não estavam conseguindo atender a grande demanda daquele momento, e juntamente com a crise hídrica, em 2001 se teve o grande apagão. Depois disso, a gente entra no terceiro momento, que foi então o novo modelo do setor elétrico, onde o governo volta a ter uma atuação mais forte, com medidas para ter a garantia da energia contínua, né, geração contínua, tarifas mais acessíveis, e também a ter garantia, controle e fiscalização da medição para evitar racionamento de energia novamente. E dentro dessas medidas preventivas, se tem o montante do uso do sistema de transmissão. Então, a partir de 2001, para cada ponto de conexão conectado a uma rede de transmissão, ele passou a ter que informar a máxima potência elétrica injetável no sistema, que seria basicamente informar o quanto que a usina geradora ela vai ter que utilizar da rede para transmitir geração. O MUST ele foi criado porque cada linha de transmissão ela possui sua manutenção, operação, os equipamentos para cada capacidade. Então, é preciso verificar se o usuário, se quem está utilizando aquela rede, está respeitando os limites dela. E para fazer essa conferência, é utilizado base de dados provenientes do setor elétrico, que são frutos dos equipamentos de medição. E dentro desses equipamentos, existem os transformadores de energia, e eles podem sofrer falhas, avarias. E como é um equipamento que faz a relação de transformação, quando esse equipamento ele tem uma falha, a relação energia medida ela vai estar com uma relação errada, então ela pode estar superior ou inferior ao que ela deveria estar. Com isso, como esses dados são utilizados para fazer a apuração do montante do uso do sistema de transmissão, pode ser que esses dados com inconsistência sejam utilizados para fazer a apuração e acabem, então, em ultrapassagens ou outros resultados equivocados. Pensando nisso, que foi feito esse trabalho. O objetivo principal é avaliar como que essas falhas, a magnitude delas, como que elas podem estar atrapalhando, interferindo, no caso, né, perdão, no montante do uso do sistema de transmissão. Então, como que falhas nos transformadores, a magnitude delas e onde elas ocorrem, como que ela pode estar interferindo lá no MUST. Para alcançar o objetivo, foi dividido em 4 objetivos específicos, onde o primeiro é estudar, então, como que é feita essa apuração do MUST, quais são as equações, o que envolve, como que é delimitado. Depois, entender quais são as inconsistências de medições que existem no setor, principalmente, no caso, foi focado em transformadores e como que ela poderia estar interferindo na energia do medidor para impactar no MUST. Criar cenários dessas inconsistências, porque como a ideia é entender a magnitude da falha,
tamanho da falha, por assim dizer, como que ela vai interferir no MUSH, foi criados cenários, né, de diferentes casos, mas utilizados dados reais, eu vou informar um pouco mais para frente, detalhadamente, mas utilizando dados reais, simulando como se ele tivesse com uma falha. E, por fim, pegar esses dados e aplicar no MUSH para verificar se realmente teve um impacto ou não. Bom, então, falando um pouco mais do MUSH em si, o ONS é o Operador Nacional do Sistema, ele é dentre de várias responsabilidades dele, tem, né, a estabelecer todas as premissas, diretrizes, tudo que envolve o MUSH. Então, é diretamente com o ONS que fundado os contratos para estabelecer o MUSH permanente, que é o dado, então, que o ONS ele vai estar utilizando para verificar se como se fosse um limite, né? A minha usina ela vai usar tanto da rede, é o MUSH permanente. E ela vai estar verificando quanto que realmente foi utilizado, que seria o MUSH verificado. Então, o MUSH permanente, entre aspas, seria um limite que eu contratei da minha rede, e o MUSH verificado é quanto que foi realmente utilizado. A equação do ponto, o ONS ele disponibiliza para cada agente de medição, porque ele vai variar com a forma a tipologia do parque. Porém, por um caso onde a gente tem as unidades geradoras conectadas à subestação e ela conectada diretamente à rede básica, a equação ela é mais ou menos. Ela é mais ou menos não, ela é a unidade geradora que está sendo analisada, como o MUSH ele é avaliado por ponto de medição, então por unidade geradora, vai ser a unidade em análise, dividido pelo somatório de todas as unidades, multiplicado pela subestação. Existem alguns critérios do ONS, como a subestação e o ponto de análise em si, eles têm que ser maiores do que zero. Porque, como é feito o cálculo pela potência ativa, ele já é considerado geração menos o consumo. Então, se o dado for negativo ou igual a zero, é considerado que aquele dado é um dado de consumo. Como usinas geradoras, elas têm majoritariamente um consumo muito inferior à geração, isso não estaria interferindo tanto na rede de transmissão. Então, esses dados de consumo eles não são considerados nos dados para fazer a avaliação do MUSH. Alguns aspectos regulatórios envolvendo o MUSH, a gente tem a TUG, que seria a tarifa do uso do sistema de transmissão, então são todos os encargos, tudo que é necessário ali para fazer a manutenção, os custos, né, divididos. O encargo do uso do sistema, então, seria o valor que é realmente pago pelo agente do quanto que ele usou da rede. O cálculo é basicamente a TUG, que é a tarifa, né, vezes o MUSH. Vai ser sempre o maior MUSH. Então, se ele não ultrapassou o limite, o valor que ele vai pagar vai ser referente ao MUSH contratado. E caso ele tenha ultrapassagem, o valor que ele vai estar pagando pela linha, pela rede de transmissão, vai ser, então, o maior valor que ele utilizou daquela linha. A API é a parcela de ineficiência. Ela acontece quando tem 1% de ultrapassagem acima do MUSH permanente. Então, até 1% não tem valor a agregar a mais, mas a partir de uma ultrapassagem a partir de 1% já tem que pagar a parcela de ineficiência. É pelo uso excessivo da rede. E a PIS, ela é a parcela de ineficiência por sobrecontratação. A PI, ela vai ser aplicada mensalmente, verificada, né, mensalmente, e a PIS, ela é uma verificação anual. Então, como que ela é aplicada, né? Se durante um ano o maior MUSH verificado, o maior uso da rede do agente for 90% inferior ao MUSH contratada, ao limite, ele tem que pagar pela essa parcela porque ele fez um contrato muito maior do que precisava da rede de transmissão. E para fazer toda essa verificação, o ONS ele faz uso da plataforma SAMUSH, que é o Sistema de Apuração do Montante do Uso de Transmissão, que é onde ele vai informar para o agente, então, a data e a ultrapassagem que ele teve, como eu comentei, o MUSH ele sempre vai ser referente ao ponto de medição, à usina geradora, e também a maior ultrapassagem. Então, ele informa quando que aconteceu essa ultrapassagem, o valor que ela aconteceu, tanto em megawatt quanto em porcentagem, o valor realmente real que ela vai ter que pagar. Também informa a equação do ponto e a origem do dado, de onde que a ONS tirou aquele dado para estar fazendo essa verificação.
Majoritariamente, o ONS ele retira os dados do SCDE, que é o Sistema de Coleta de Dados de Energia, que ele é regido pela CCE, né, a Câmara de Comercialização de Energia. Ele é responsável por estar coletando e processando os dados de medição diariamente. Ele é um sistema muito confiável e por isso que o ONS ele tem preferência por retirar os dados do SCDE. Esses dados coletados e processados, eles são retirados dos medidores, dos transformadores, de todos os equipamentos que fazem a medição de energia, que estão, então, no SMF, que é o Sistema de Medição de Faturamento, que seria, então, como eu comentei, todos os equipamentos para estar fazendo a leitura e registro dos dados de energia. Só que esses equipamentos, eles estão propensos a acontecer inconsistências de medição, são equipamentos físicos, e pode ser que tenha ali alguma inconsistência. Dentro delas, existe a falha de comunicação, que é basicamente o dado não ser enviado para o SCDE, então acaba tendo uma lacuna de dados. Desligamento é quando o equipamento, o medidor em si, ele desliga, então naquele momento ele não vai fazer leitura de nenhum dado. A calibração é uma parametrização do equipamento, então no momento que ele está sendo parametrizado, o dado lido ele vai estar equivocado, né? Vai estar inconsistente, porque ele está fora do parâmetro correto. O dessincronismo, todos os medidores eles precisam estar no horário de Brasília, e quando ele está fora desse referencial, seja adiantado ou atrasado, ele está com uma medição inconsistente. E também a falha nos transformadores, seja ela no transformador de tensão ou de potencial, que é de corrente ou de potencial. Esses transformadores, eles são responsáveis por estar fazendo ali a relação de transformação. Então, são 3 fases, né, ambos transformadores. E essa falha que pode acontecer, ela pode ser tanto uma falha física de a ligação no transformador ela ter sido feita de forma errada, a relação de transformação dentro do medidor ter sido configurada de forma equivocada, ou até mesmo a queima de uma das falhas. Então, quando se tem essa inconsistência na fase do medidor, a energia lida ela vai estar também inconsistente, porque considerando um sistema equilibrado, cada uma das fases representa 1/3 da energia. Se uma fase ela está acima ou inferior ao que deveria, esse sistema, a energia lida ela também vai estar equivocada, porque o meu referencial está errado. Isso fica evidente nesse gráfico que eu trouxe, onde a gente tem a linha em verde, ela representa uma fase de um transformador, que estava correta essa fase, e 2 fases do medidor, elas estavam acima, estavam com falha, que seria a linha azul clara e a linha vermelha. Como o transformador estava com falha, a relação de transformação ficou equivocada e a energia registrada no medidor também ficou acima, já que as fases elas estavam medindo acima do que deveria, a energia também ficou, e que é possível ver com essa linha amarela aqui, que seria a energia medida no medidor. Esse é um dado real, foi um caso real que aconteceu, e ele passou por ajuste de medição, e a gente pode ver que a energia contabilizada, que realmente deveria ter sido registrado pelo medidor, é a área em amarelo aqui embaixo. Então, existe uma diferença de energia no que o medidor ele registra quando tem uma falha no transformador. Então, foi pensando nessa inconsistência de medição que foi feito o trabalho, em como que uma falha no transformador ela consegue interferir na energia do medidor. Então, começando a metodologia do trabalho, foi escolhido um complexo que tinha 4 unidades geradoras e uma subestação. É o caso parecido com o que foi apresentado anteriormente, as 4 unidades geradoras conectadas à subestação e ela conectada à rede básica. Os dados utilizados, eles foram retirados da Way2 Tecnologia, porque no SCDE os dados eles são integralizados e disponibilizados para o agente em uma hora. Só que a apuração do montante do sistema de transmissão ela é feita com integralização de 15 minutos. Como a Way2 ela é uma empresa que ela faz o envio desses dados, são os dados que são utilizados para fazer a apuração tanto do MUST quanto os dados enviados para a SCDE são dados confiáveis, dados reais do sistema, e que teria a possibilidade de estar fazendo a integralização em 15 minutos para
fazer as simulações e fazer o estudo. O período utilizado foi fevereiro desse ano, de 2025, e foi escolhido esse mês porque nenhum dos pontos de análise, tanto a subestação quanto as 4 unidades geradoras, passou por ajuste de medição. O que isso quer dizer? Que os dados, naquele momento, eles estavam consistentes. Então, os medidores estavam com as relações de transformação corretas e não tinha nenhuma inconsistência de medição, por assim dizer. Então, era possível. Se acontecesse alguma inconsistência nos transformadores, se viesse a acontecer, a simulação que vai ser apresentada em sequência, ela seria mais ou menos desse cenário. Então, para demonstrar como que seria a inconsistência nos transformadores, foi feita a manipulação nos dados de energia. Como eu comentei, quando se tem uma falha no transformador, seja uma fase aumentando ou diminuindo, o que vai interferir vai ser na energia. Então, foi considerado que quando uma fase ela aumenta ou ela diminui, ela vai interferir em 1/3 da energia. Então, foi dividido em 6 cenários de inconsistências nos transformadores, onde foi considerado que 3 fases, se as 3 fases estivessem em 0, a energia lida também seria em 0. Se 2 fases estivessem com leitura superior, a energia ela estaria 2/3 acima, na relação dali de quantas da falha na fase, se ela aumenta ou se ela diminui, e como que isso interferiria na energia. Então, não foi feito modificações no transformador em si, mas foi estudado como que essa inconsistência ela iria estar se comportando na energia, já que é o dado utilizado para o montante do uso do sistema de transmissão. Então, para fazer o cálculo da verificação desse MUSH, a equação utilizada ela foi muito semelhante à equação genérica apresentada anteriormente, só no somatório de todas as usinas vai até a unidade 4, já que são 4 unidades geradoras. Eu vou enfatizar aqui que esse estudo ele foi feito com o MUSH da unidade geradora 1. Por quê? A ideia do trabalho, além de entender a magnitude da fase, como que ela iria estar interferindo nos dados, também onde essa falha aconteceria no MUSH, que iria estar interferindo. Então, foi feito o cálculo do MUSH para a unidade geradora 1, se a falha estivesse acontecendo na subestação, sendo daí, então, foi feito 6 cenários das falhas na subestação. O MUSH na unidade geradora 1, que é o ponto de análise, com a falha na própria geradora 1, então as falhas acontecendo na G1. E também como se comportaria o MUSH na unidade geradora 1 se as falhas acontecessem nas outras unidades geradoras, então na G2, G3 e G4. Começando então os dados, aqui eu trago a tabela original. Como eu disse, esses dados não sofreram esses dados aqui são originais, não foi divulgado o complexo, o nome da usina, pelo sigilo do cliente, mas são dados que são realmente dados do sistema. Eles não tiveram nenhuma inconsistência de medição, então, caso o transformador desses medidores estivessem com inconsistências, eles iriam se comportar aproximadamente igual aos casos que eu vou apresentar agora. Então, no primeiro caso, que seria considerando a inconsistência na subestação, aqui a gente tem a tabela que mostra como se comportaria o MUSH na unidade geradora 1 com o problema na subestação e as 6 variações de falhas na subestação. Então, a gente pode perceber que quando o problema está acontecendo, quando a falha ela acontece na subestação com o aumento da energia devido a uma falha de aumento de fase, existem ultrapassagens consideráveis. Apenas com uma fase aumentada, já tem 26% de ultrapassagem. E ela vai aumentando conforme vai aumentando, né, as fases. Que, como a gente pode observar pela equação, ela é proporcional, né? Se eu aumento a subestação, ela vai aumentar o MUSH. E também a mesma coisa que se eu abaixar, se eu diminuir o valor da subestação, o MUSH também vai diminuir. Então, a gente também pode observar que o limite, né, a utilização do sistema também diminui conforme tem falha no transformador que vai reduzindo a energia. Onde, quando existem as 3 fases em 0, o MUSH ele também é 0, devido
o critério do ONS de que a subestação e o ponto de análise precisam ser maiores do que 0. No caso da unidade geradora em si, o ponto de análise em si é semelhante às ultrapassagens, então quando tem aumento de energia devido a um problema na fase, também tem ultrapassagem, porém ela tem um impacto inferior. Lá na subestação, com o aumento de uma fase, tinha uma ultrapassagem já de 26%. Na unidade geradora 1 tem 15%. Ela é inferior, apesar de 15% ainda ser uma ultrapassagem considerável, mas ela é inferior porque tem que se a gente lembrar da equação, a unidade geradora 1 ela está tanto no numerador quanto no denominador, já que o denominador é o somatório de todas as usinas, então a unidade geradora também está interferindo no denominador. E também se repete o caso de que quando a unidade geradora 1 ela estaria com falha de zerar todas as fases, o MUSH também seria considerado como 0. Já quando a gente vai para as outras unidades geradoras, é invertido. Quando se tem o aumento da fase, não gera ultrapassagem, então o aumento da energia não gera ultrapassagem, mas com a redução dessa energia, começa a aparecer ultrapassagens. Então, de novo, lembrando da equação, ela tem a relação ali proporcional, já que o denominador está diminuindo. E com isso, a gente consegue perceber que com a redução das fases, começa a aparecer ultrapassagens. E quando as unidades elas estão em 0, né, as G2, G3 e G4, na redução das 3 fases, que seria além 0, já não zera mais o MUSH, porque o critério do ONS é que, caso a unidade geradora em si e a subestação fossem 0, o MUSH seria zerado. Então, esse comportamento do aumento da fase não gerar ultrapassagem, mas a redução sim, acontece tanto na unidade geradora 2, quanto na 3, quanto na 4. Cada valor de ultrapassagem, lembrando, né, esse MUSH ele foi verificado na unidade geradora 1, e ele difere conforme está acontecendo inconsistência nas demais unidades geradoras, porque cada unidade ela gera de forma independente, elas não têm tanta relação na geração, vão ser relacionadas no MUSH, mas os dados de geração delas em si vai ser diferente, por isso que cada caso tem uma pequena variação. Então, partindo para os resultados, foi possível perceber que quando tem o aumento da energia, considerando que o medidor estava com uma falha no transformador que aumentasse a falha, a ultrapassagem ela acontecia quando essa falha acontecia na subestação ou no ponto de análise em si, e com ultrapassagens ali consideráveis. Os menores valores de ultrapassagem foram 15% e 26% já de ultrapassagem. Já quando tinha a redução da energia pela queima de uma fase ou com alguma falha do transformador que reduzia a energia, essa ultrapassagem ela foi perceptível nas demais unidades geradoras, com impactos menores, ali as menores ultrapassagens de 2%, 3%, mas ainda assim com ultrapassagens. Apesar do trabalho ele ser referente à unidade, ao estudo principal ser referente ao MUSH na unidade geradora 1, não dá para ignorar o fato de que se a subestação ela estivesse com uma falha no transformador que aumentasse a energia dela, que é o caso que dá inconsistência, dá ultrapassagem, essas ultrapassagens elas seriam verificadas em todas as unidades do complexo. Porque, lembrando da equação, ela é verificada para cada ponto de medição, mas todos eles são multiplicados pela subestação. Então, se a subestação estivesse apresentando inconsistências de aumento de energia, todas as unidades do complexo elas iriam estar registrando ultrapassagens. Analisando o caso onde se teve, né, as 3 fases em 0 que zerava a energia, quando isso aconteceu na subestação e no ponto de análise em si, o MUSH também ficou em 0. E isso pode levar um ponto de atenção para o ONS, porque não é comum uma unidade geradora ela ficar inativa por tanto tempo. Eu esqueci de informar anteriormente, mas eu considerei que essas falhas nos transformadores elas estiveram acontecendo durante o mês inteiro de fevereiro, ali, como se o transformador estivesse com inconsistências durante o mês inteiro. Então, a energia seria zerada durante o mês inteiro e poderia levar um ponto de atenção para o ONS.
Além do que, se a gente for pensar numa análise qualitativa do parque, não faz sentido eu ter geração de energia nas unidades geradoras e não tá chegando nada na subestação. Isso pode levar uma análise ali da ONS, ela vinha a questionar o agente em trazer penalidades, já que seria uma inconsistência de medição. Quando a gente olha o MUSH inferior ao permanente, que eram os casos ali onde não tinha ultrapassagem, mas sim ia reduzindo o uso da rede, isso não traz benefícios para o agente de medição em questão financeira, porque, como eu comentei anteriormente, o valor pago ele vai ser referente a maior... se ele não tem ultrapassagem, o valor vai ser o quanto que ele contratou. Então, o MUSH permanente não vai reduzir o valor do encargo, né, que ele vai ter que pagar. E além disso, caso essa falha ela não seja verificada, ela aconteça durante um ano inteiro com essa redução do MUSH, tem risco ainda de a gente ter que pagar pela parcela de ineficiência por sobrecontratação, já que ali, analisando os dados, eles estariam 90% inferior ao MUSH permanente. Então, além de não ter benefício financeiro, poderia ter um aumento de penalidade. Já quando a gente olha em si para as ultrapassagens mesmo, apesar de ser uma simulação, todas elas apresentaram ultrapassagens superiores a 1%. Então, em todos os casos que teve ultrapassagem, teria que ter o encargo de ineficiência por ultrapassagem, a parcela de ineficiência por ultrapassagem, o que aumentaria ainda mais o encargo financeiro. Além disso, quando a PIU ela acontece 3 vezes consecutivas, então eu tenho ultrapassagem de 1%, 3 vezes consecutivas, tem risco de perder o incentivo na TUG. As usinas que são incentivadas, tipo fontes renováveis, elas têm desconto, né, devido à energia incentivada, e se ela acontece a ultrapassagem 3 vezes consecutivas, ela perde esse desconto. Então, o valor do EUSH acaba sendo ainda maior quando se tem essa ultrapassagem. Então, de conclusão, as falhas nos transformadores, eles geram uma inconsistência na medição considerável, né? Ele pode tanto aumentar quanto reduzir a energia, e essa redução, o aumento da energia, ele traz sim um impacto grande no MUSH, como a gente observou, ele pode tanto trazer um impacto pelo aumento, pela ultrapassagem, quanto também, quando não teve os casos de ultrapassagem, ele pode levar o ONS a contestar o agente ou ele ter que pagar pela parcela por sobrecontratação. Então, em todos os casos, é necessário fazer o controle, a identificação da medição, né, desde o começo, no caso ali dos medidores, do transformador, para conseguir ter integridade dos dados e, caso aconteça essas ultrapassagens, conseguir contestar o ONS e mostrar para o ONS que aquela ultrapassagem está inconsistente, porque o dado passou por um ajuste, que estava com falha no transformador, mas isso só é possível caso essa falha tenha sido reconhecida desde o princípio e ajustada. Então, existe um grande impacto no MUSH quando se tem uma falha de medição, principalmente oriunda de uma falha no transformador. E como sugestão de trabalhos futuros, eu deixo a análise financeira dessas ultrapassagens, então a verificação, como eu comentei, vários encargos financeiros, se realmente ia ter a perda de incentivo, de como que ia ser o custo realmente para o agente de medição devido a essa falha. Analisar outras inconsistências de medição, como o sincronismo, já que ele é uma inconsistência de referencial, né, de deslocamento da energia. E também o controlador de demanda, que ele é um equipamento que as usinas usam para ajudar nesse controle do MUSH, só que até onde eu tenho entendimento, esse equipamento ele faz uso dos dados do medidor. Se esse medidor está com uma inconsistência de medição, avaliar, fazer um estudo, né, se esse controlador ele também vai estar fazendo esse controle correto ou se vai aumentar ainda mais o impacto no MUSH. Eu trago aqui as referências, principalmente as para fazer a apresentação, e eu agradeço a atenção.